Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou a nossa semana de estudo a respeito do chamado do profeta Isaías, não é? Como estava o povo, as circunstâncias, os reis de Judá. Também foram citadas as derrotas que estariam por vir em Israel e Judá, que é onde o profeta morava. E aí ontem nós relembramos o que está escrito em Isaías capítulo 6, a visão que Isaías tem. Ele se sente pecador, está no meio de povo pecador, né? E aí Deus toca nele, revigora, dá forças, e tem algo a mais que Deus faz, e hoje nós terminamos a semana falando sobre isso. Deus, além de tocar Isaías, de dar força física, né, para ele ser capacitado para a missão que tinha, Deus deu uma outra força para ele, que era a visão a longo prazo. Sabe que às vezes a gente tende a se desanimar, como Isaías, e alguns que eram fiéis, porque nós olhamos de forma muito imediata, queremos resultados também muito imediatos, né? E às vezes tem coisas que tem que ter paciência mesmo, não será a curto prazo, nem a médio, mas a longo prazo, depois de anos que Deus vai conceder, e Ele sabe o tempo certo, determinado para todas as coisas. Ele queria conceder as bênçãos ontem, vamos dizer assim, mas nós muitas vezes limitamos pela nossa ignorância não de falta de conhecimento, ignorância de estupidez mesmo, né? Resistir a Deus em vez de amolecer o coração, ceder aos seus apelos, ao seu cuidado por nós. A gente tem um botão de autodestruição que a gente vive querendo apertar. Aliás, aperta direto, né? E Deus vive querendo tirar o nosso dedo desse botão para não nos autodestruirmos com aquilo que comemos, com aquilo que assistimos, né? Com aquilo que ouvimos, com aquilo que paramos para refletir. Os pensamentos, cuidado com eles. Deus vive tentando tirar o nosso dedinho do botão de autodestruição. E aí ele deu uma esperança para Isaías que o povo de Judá, apesar de passar por um período de desolação terrível, né, ele até fala que as 10 tribos do Reino do Norte deveriam ser espalhadas entre as nações, as cidades ficariam desoladas, os exércitos destruidores das nações hostis deviam fazer com que Judá fosse levada toda cativa. Contudo, olha só a mensagem de esperança que fortaleceu Isaías para a missão que ele teve. Deus avisou, Deus disse que ainda ficaria um pouco, né? Ainda que a 10ª parte, Deus fala para ele, dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Deus deu uma garantia do cumprimento final do seu propósito, e isso deu coragem ao coração de Isaías. Bom, Deus avisou que a mensagem que ele levaria àquele povo, que parecia infrutífera, lá na frente traria efeito, traria resultado, e não seria nos dias dele, ele não veria isso vivo, mas pelos olhos da fé, Deus estava revelando o que iria acontecer. Você sabe que Isaías foi considerado o profeta da esperança e da condenação, né? Ele dizia para o povo, se arrependam dos seus pecados e tem esperança que Deus vai restaurar ainda, né? Vai trazer de volta os seus fiéis aos seus braços. Olha que gostoso, a gente termina essa semana falando de esperança. Deus deu essa esperança para Isaías que o povo voltaria a se unir ao seu Criador. E o profeta foi revigorado para a obra que tinha diante dele. Através da sua longa e árdua missão, ele levou consigo a lembrança desta visão. Durante mais de 60 anos, ele permaneceu diante dos filhos de Judá como um profeta de esperança, tornando-se cada vez mais ousado em suas predições do futuro triunfo da igreja. Que coisa boa, né? Saber que Deus dá alguns relances para a gente, né? Ou algumas visões pela fé
de que as coisas vão melhorar. E estamos falando agora, não sabemos se é a curto, médio ou longo prazo. Mas uma coisa é certa, que aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as forças, diz a Bíblia. Ele dá força ao cansado, ao desanimado, aquele que busca o que é reto, como Isaías e alguns fiéis, que já estavam desanimando, estavam querendo fugir, inclusive, da missão que tinham de continuar levando o amor de Deus para as pessoas. Então é muito gostoso a gente saber que Deus nos reanima, nos toca, nos dá uma visão otimista de futuro, não aqui nessa terra, tá, gente? Aqui as coisas biblicamente, profeticamente falando, é como no tempo de Isaías, elas não vão melhorar. Podem parecer que melhorarão por um tempo, como diz a Bíblia, falarão de paz, mas paz no erro, não paz na verdade. Triste é isso. Agora, num futuro depois, como disse Deus aqui através de Isaías em respeito a Judá e Israel, depois seria restaurado, e é o que Deus promete para os seus filhos. Depois eu vou consertar tudo, tá? De uma vez. Vai acabar esse mundo de pecado, de morte, de sofrimento, de pandemia, de dor. Isso vai acabar porque Ele prometeu, eu vou enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não mais existirá. Nada disso que machuca a gente voltará a acontecer, e aí acabou de vez. Quando Ele nos restaurar para sempre. Não vai ter mais essa oscilação de aproxima-se, afasta de Deus, vai e volta com o pecado, vai voltar à origem de como Ele nos criou. Está chegando, não vai demorar não, viu? Os sinais mostram que as profecias estão se cumprindo. Prepara você, o seu coração, e eu quero preparar o meu, para hoje, o dia de hoje, estar ligado a Deus, estarmos ligados ao Deus que nos dá esperança. Ele promete que vai dar uma vida sem esse sofrimento que a gente tem aqui. Creia com os olhos da fé, levante o rosto nesse dia e vamos falar com o nosso Pai? Vamos? Eu convido você, onde quer que esteja então, se possível for, feche seus olhos que nós vamos falar com Deus. Bondoso Deus e bendito Pai, obrigado pelo aprendizado dessa semana. Foi muito gostoso conhecer o seu cuidado sobre Isaías, o teu filho. Nós estamos aqui também para agradecer porque o Senhor toca os desanimados, o Senhor sara, o Senhor levanta, reanima, dá esperança de que um dia todo esse sofrimento, que muitas vezes nós mesmos causamos sobre nós, ele será eliminado. Agradecemos a bendita esperança e confiamos, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Se algum ouvinte do Adolescente perdeu as esperanças, como nós dizemos, que hoje sejam restauradas, porque o Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus da visão real das coisas. Restaura a esperança em nossos corações, para que um dia nós nos encontremos contigo e haja a bênção para sempre. Guarda-nos em tuas mãos, é o que nós te pedimos, e pelo aprendizado, meu Deus, nós agradecemos nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o Adolescente de hoje, lembrando de dar um pulinho no nosso canal do YouTube e dar o seu joinha no áudio, tá? Fique com Deus, não se esquecendo que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.